Se há uma mulher poderosa no universo de vampiros, de Os Originais e Diário de um Vampiro, você vai encontrar o nome da irmã de Klaus Mikaelson. Então este vídeo será tudo o que a gente conseguiu sobre ela. Bem-vindos à história de Rebecca Mikaelson. Rebecca é a segunda filha de Michael e Esther, influentes proprietários de terras no reino da Noruega no século X. Sua história começa quando sua mãe deu à luz Freya, Finn e Elijah, no Velho Mundo. No entanto, um trágico evento separou a família quando Freya foi enviada embora com a bruxa Dália, como pagamento pelo feitiço de fertilidade de Esther, e que mais tarde acabou encobrindo a verdade, alegando que Freya havia sucumbido à peste. Profundamente abalados pela perda de Freya, Esther e Michael seguiram o conselho da bruxa mentora de Esther, Ayanna, e partiram em busca de uma terra mística, o Novo Mundo, onde suas crianças poderiam florescer. Eles se estabeleceram no que conhecemos hoje como Mystic Falls, na Virgínia, onde os dois tiveram mais 4 filhos, Niklaus, Cole, Rebecca e Henrik. Embora todos tenham nascido bruxos, Rebecca e seus irmãos só experimentaram seus poderes após se tornar vampiros na adolescência. Rebecca nutria uma conexão especial com Klaus, seu irmão mais velho, que durante uma tempestade prometeu protegê-la e lhe deu um cavaleiro de madeira, símbolo de seu vínculo, que foi demonstrado quando Rebecca não hesitou em ameaçar Michael com uma espada quando ele maltratava Klaus. Mais tarde, ela até tentou matar Michael enquanto ele dormia, devido aos abusos que infligiu a Klaus, mas foi impedida por Elijah. Ela ainda não era vampira, e por isso consta que a família Mikaelson viveu em harmonia com os lobisomens locais, mas após um trágico incidente na lua cheia que levou à morte de Henrik, Esther, sua mãe, consumida pelo luto e temendo perder outro filho, recorreu à magia negra, adaptando o feitiço da imortalidade de Kexia, usando o sangue de Tatya e o carvalho branco para tornar sua família imortal. O sacrifício incluiu uma misteriosa morte aparente seguida pela ingestão de sangue humano para a transformação em vampiros. A imortalidade trouxe consigo fraquezas, a necessidade insaciável de sangue humano. A família Mikaelson queimou o carvalho branco para evitar serem apunhalados no coração com essa madeira fatal, e após a morte de Esther, juraram lealdade eterna uns aos outros, com a promessa de sempre e para sempre. No ano de 1002, após a misteriosa morte de sua mãe, eles estavam no sul da França. Rebecca e seus irmãos enfrentaram um turbilhão de eventos, já que estavam sendo perseguidos implacavelmente por Michael, que achavam ser o assassino de Esther. Determinados a sobreviver e evitar a fúria de Michael, por agora estavam neste país, fugidos de sua casa no Novo Mundo, começando a viver nas sombras, saciando sua sede de sangue com as vítimas que encontravam nas paisagens rurais. Com extrema precaução, eles ocultaram cuidadosamente seus rastros para permanecerem invisíveis aos olhos de Michael. Com o tempo, os irmãos encontraram refúgio no imponente castelo de Martel, onde assumiram identidades fictícias como nobres ricos. Rebecca, em particular, desenvolveu uma amizade íntima com a filha do conde, Aurora de Martel. Entretanto, a tranquilidade de sua vida disfarçada foi abalada quando Aurora, desesperada para se tornar como os Mikaelson, enganou Rebecca, fazendo-a compartilhar seu sangue. Logo após, Aurora pulou da janela de seu quarto no castelo de Martel, tornando-se assim a primeira vampira da linhagem de Rebecca, revelando o segredo dos Mikaelson, o que abalou o relacionamento de Rebecca e seus irmãos. Com a revelação de sua verdadeira identidade, os Mikaelson perceberam que sua segurança na França estava comprometida e, consequentemente, decidiram fugir. No entanto, Elijah, de forma astuta, induziu Lucien, Aurora e Tristan a acreditarem que eram, na verdade, Klaus, Rebecca e Elijah, respectivamente, mantendo as aparências para proteger sua verdadeira identidade e propósito. Depois de uma fuga tensa da França, os irmãos Mikaelson finalmente encontraram um refúgio na ensolarada Itália, onde Rebecca encontrou algo inesperado: o amor nos braços de Alexander, um homem que ela acreditava ser um caçador de vampiros comum. O relacionamento deles se desenvolveu e Rebecca se viu profundamente apaixonada por ele, sem suspeitar do segredo sombrio que ele guardava. No entanto, o que Rebecca não sabia era que Alexander era, na verdade, um membro da sinistra Irmandade dos Cinco. E se você acha que devemos contar essa história também, deixa aqui nos comentários. E esse grupo era de caçadores de vampiros fanáticos e extremamente perigosos. Alexander tinha um plano cruel em mente: usar as misteriosas adagas de cinza de carvalho branco para anular os poderes dos irmãos Mikaelson, enquanto eles descansavam em seu sono. Sua intenção era clara: eliminar Rebecca, Elijah e Klaus,
que eram considerados ameaça por sua existência imortal. Porém, o plano de Alexander não correu como planejado, já que Klaus resistiu às adagas, frustrando os esforços do caçador de vampiros, e em um ato de fúria, massacrou Alexander e os outros membros da Irmandade, o que deixou Rebecca chocada e atormentada com a brutalidade do confronto, enquanto Klaus exigia respostas sobre os planos de Alexander. Com um coração partido e uma sensação de traição, Rebecca finalmente revelou a Klaus o plano de Alexander, que a suposta arma definitiva da Irmandade dos Cinco contra os vampiros era na realidade uma cura para a imortalidade, algo que os Michelson temiam e almejavam ao mesmo tempo. Apesar de todo o engano e traição, Rebecca, com pesar, decidiu honrar a memória de Alexander, o homem que ela amara, e o enterrou ao lado de sua espada na igreja onde planejavam se casar. Com esse doloroso adeus, Rebecca se uniu a seus irmãos enquanto eles embarcavam em busca de um novo lar, carregando consigo as cicatrizes emocionais de suas experiências na Itália e o peso da revelação de uma possível cura para a imortalidade que poderia mudar suas vidas para sempre. Já na Inglaterra, nos anos que se sucederam, Elijah registrou em seu diário que a humanidade de Rebecca começou a desvanecer-se, tornando-a indiferente à brutalidade. Em 1492, Rebecca, Elijah e Klaus estabeleceram-se em um castelo na Inglaterra. Nesse período, Rebecca cruzou o caminho de Katerina Petrova, a segunda doppelganger, conhecida depois de Tátia. Klaus planejava sacrificar Katerina para quebrar sua maldição híbrida. No entanto, Rebecca desenvolveu um profundo ressentimento por Katerina quando ela escapou do castelo, e posteriormente tornou-se uma vampira que arruina os planos de Klaus, e abalando seu relacionamento com Elijah. Esse rancor permaneceria com Rebecca ao longo de sua vida. Em 1702, Rebecca e os outros Michelson se estabeleceram na Espanha, mas sua paz foi abruptamente interrompida quando Michael descobriu o paradeiro deles. Isso os forçou a fugir mais uma vez, embarcando em uma jornada pelo mundo até chegarem ao porto, que 3 séculos depois se tornaria Nova Orleans. Como narrado em os originais, ao chegar na cidade, em seus primórdios, Rebecca e Klaus foram abordados por vários homens que acreditavam que o navio estava abandonado e saqueado. Com fome após a longa jornada, Rebecca e Klaus rapidamente aniquilaram os homens, exceto um, que Elijah ordenou que fosse poupado. Esse sobrevivente foi interrogado e depois obrigado a carregar a bagagem do navio. Em outro flashback do século XVIII, Rebecca observa uma carruagem de jovens mulheres que haviam chegado recentemente da França a Nova Orleans. Elas estavam destinadas a se casar com cavalheiros da cidade, sem saber que seriam vendidas a homens cruéis e não nobres. Rebecca interveio salvando as moças, eliminando os homens que ameaçavam atacar a carruagem. Ela as protegeu e as ajudou a escapar com seus caixões cheios de roupas e pertences. Rebecca fez uma promessa às moças de que não as machucaria, declarando: "Nós meninas precisamos ficar juntas." Em 1820, Rebecca, Niklaus e Elijah estabeleceram residência em Nova Orleans e, desesperados para manter a existência dos vampiros em segredo, subornavam o governador com ouro. Foi nesse cenário que Rebecca se apaixonou profundamente por Emil, o filho do governador, sonhando em transformá-lo em um vampiro para que pudessem compartilhar a eternidade juntos. No entanto, ao buscar a aprovação de seu irmão Klaus, percebeu seu desdenho pela ideia, alertando que se ela convertesse todos os humanos por quem se apaixonasse, a humanidade desapareceria. Com um gesto impiedoso, Klaus matou Emil, lançando-o da varanda. Poucos dias após a tragédia, os 3 originais compareceram ao funeral de Emil. Durante o evento, observaram um jovem escravo, corajoso o suficiente para confrontar o senhor de escravos que o espancava. Klaus ficou intrigado pelo garoto, sentindo uma conexão com sua alma e o chamando de Marcellus. Klaus então convidou o menino para viver em sua casa. Marcel foi rapidamente integrado à família Michelson e desenvolveu um vínculo especial com Rebecca, resultado do treinamento de esgrima que praticava juntos. Em 1835, Marcel atingiu a maturidade e finalmente derrotou Rebecca em um duelo. No entanto, sua tentativa de atacá-lo foi interrompida por um ciumento Klaus. Marcel implorou a Klaus para permitir que ele ficasse com Rebecca, mas Klaus foi implacável, ferindo Marcel gravemente. Apesar disso, Marcel persistiu em sua paixão por Rebecca e ousou beijá-la. No entanto, Klaus reagiu com violência, separando-os brutalmente e punindo Rebecca com uma estaca.
Em 1914, Rebecca e os demais Michelson participaram de uma festa de Natal no quartel francês, realizada em sua própria propriedade. Durante o evento, Rebecca entrou no quarto de Niklaus, onde encontrou Cole vasculhando suas gavetas em busca de algo importante. Surpreendentemente, Cole revelou seus planos de criar uma adaga capaz de afetar Klaus, algo que inicialmente chocou Rebecca. No entanto, ela decidiu encenar uma aliança com Cole. Mais tarde, Rebecca abordou uma bruxa presente na festa, acreditando erroneamente que era a namorada de Cole, e expressou que a jovem merecia algo melhor do que um relacionamento com ele. O que Rebecca não sabia era que a bruxa era, na verdade, Freya, a irmã mais velha dos Michelson, que estava secretamente ansiosa para se reconectar com sua família. Durante o brinde de Klaus na festa, Rebecca foi publicamente acusada de trair Cole, revelando seus planos a Klaus, o que resultou no apunhalamento de Cole na frente de todos. Em 1919, Marcel, que retornou da Primeira Guerra Mundial, inicialmente manteve certa distância dela, mas com o tempo eles se aproximaram. Juntos, eles ansiavam por liberdade, almejando escapar do controle opressor de Klaus. Rebecca desempenhou o papel de enfermeira em um sanatório de Nova Orleans durante a epidemia da gripe espanhola, fazendo amizade com Genevieve, uma enfermeira bruxa, sem saber da sua verdadeira identidade. Mais tarde, ela pediu a Genevieve que convocasse Michael para Nova Orleans, buscando uma solução para seus problemas com Klaus. Eventualmente, Klaus apoiou seu relacionamento com Marcel, o que trouxe felicidade ao casal. No entanto, quando Genevieve ameaçou revelar seus segredos a Klaus, Rebecca, em um ato extremo, infectou-a com a gripe espanhola, deixando-a morrer para garantir sua própria proteção. Quando Michael chega, causa uma onda de destruição, forçando Rebecca e seus irmãos a fugir de Nova Orleans. Porém, Elijah confronta Michael, permitindo que seus irmãos escapem. Alguns anos depois, Rebecca e Klaus se encontram em Chicago. Durante sua estadia, Rebecca se apaixonou por Stefan Salvatore. No entanto, a presença de Michael na cidade os forçou a fugir, fazendo Klaus apagar a memória de Stefan, esquecendo de Rebecca. Mas ela escolheu ficar com Stefan, o que levou Klaus a neutralizá-la usando uma adaga, a deixando neutralizada por 90 anos, guardada em um caixão junto com seus irmãos Finn e Cole. Lembrando que é somente um resumo, pois se fôssemos falar tudo o que aconteceu com Rebecca na série seria um vídeo de no mínimo 2 horas. Então, na história da série, passaram-se muitos anos desde então. Stefan já conheceu Helena e toda sua confusão começou a se desenrolar. Nesse meio tempo, Rebecca acorda de um longo sono. Inicialmente, enfrenta desafios em se adaptar à modernidade, à música e aos eventos que ocorreram durante seu longo período de sono. No entanto, ela logo se ajusta. Além de se acostumar com a vida moderna, Rebecca se envolve em conflitos com Helena e seu grupo. Durante esse período, ela também colabora com Klaus na criação de seus híbridos, uma fase interessante em que Klaus se frustra com os resultados. Rebecca ajuda especialmente com Tyler, embora ela expressasse desacordo com o plano de Klaus de criar uma nova espécie de híbridos. Ela via isso como uma tentativa de evitar a solidão de Klaus, mas ele ignorava os conselhos de todos. Rebecca, no fundo, desejava uma vida normal, como adolescente, algo inalcançável para ela. No entanto, em alguns momentos, ela parecia desistir desse desejo. Ela até se envolveu em brigas com Helena e sua turma. Por exemplo, Rebecca se arruma para o baile da escola, algo que pode parecer adorável, mas Helena atrai nesse momento. Em meio a todas as tensões, Rebecca também se envolve romanticamente com vários personagens, como Damon, Stefan e Matt. Ela acaba sendo responsável por Helena se tornar uma vampira, devido a um acidente que causou com a intenção de matá-la. Isso foi parte de um plano elaborado por Esther, a mãe dos Michelson, para destruir todos os vampiros. Apesar de todas as lutas e conflitos, essa época da série, com os Michelsons e suas complexas relações, é considerada por muitos como a melhor temporada de Diário de um Vampiro. A história envolveu intrigas, traições e jogos de poder, tornando-a cativante. No final, os Michelsons deixam Mystic Falls para seguir em frente com suas vidas. Infelizmente, em os originais, houve momentos em que Rebecca ficou ausente na trama. Isso se deve, em parte, ao fato de que a atriz Claire Holt não fazia mais parte do elenco principal da série, devido a questões nos bastidores. Por isso, a personagem de Rebecca aparecia e desaparecia ao longo da história. Em um certo momento, Rebecca conseguiu sua liberdade junto com seu irmão Cole. Ela partiu em busca da vida que sempre desejou, mesmo sendo uma vampira. No entanto, ela acabou retornando para cuidar de sua sobrinha Hope. Rebecca teve uma conexão especial com Hope, o que é importante para a série Legacies.
Ela foi responsável por entregar a bebê para Klaus. Uma cena emocionante que mostrou o quanto ela valorizava essa conexão. Klaus confiou em Rebecca para cuidar de sua filha, mostrando o quanto ele confiava nela. A história de Rebecca na série foi marcada por muitos desafios e reviravoltas. Ela passou por inúmeras situações difíceis. Além disso, sua personalidade forte e seu relacionamento com seus irmãos, principalmente com Klaus, geraram muitos conflitos e dramas ao longo da série. Em certo ponto da trama, Rebecca acabou tendo seu espírito transferido para o corpo de uma bruxa chamada Eva Sinclair, o que foi uma justificativa criativa para a ausência da atriz, Clary Holt. Mais tarde ela foi libertada desse corpo, mas sua jornada continuou com altos e baixos. Rebecca também viajou para Nova York e eventualmente uniu forças com Marcel para enfrentar novos desafios. O final da série trouxe emoções intensas com Klaus se sacrificando para salvar sua filha e acabar com a maldição que os afligia. Rebecca teve um momento tocante com Klaus, onde ele pediu desculpas por suas ações e ela demonstrou seu perdão. A série Os Originais explorou profundamente o personagem de Rebecca, sua complexa relação com sua família e sua busca por uma vida mais humana. Mesmo com as idas e vindas em sua presença na trama, Rebecca deixou uma marca duradoura na série e no coração dos fãs. No episódio Achei que você ficaria mais feliz em me ver, Rebecca encontra Hope em um bar prestes a beber com outro cliente. Embora Hope não esteja feliz em vê-la, Rebecca, no entanto, não se incomoda com a atitude de Hope. Rebecca fica sabendo do que aconteceu com Hope e pede desculpas por ter perdido um grande dia da sobrinha. Ela deseja conversar com Hope, mas a jovem se mostra cética quanto às intenções de Rebecca, perguntando se ela veio para fazer uma palestra dos Michelsons. Rebecca responde com orgulho que é uma tia divertida. Durante a conversa, elas bebem. Rebecca lembra a Hope que ela tem uma família que a ama e a encoraja a voltar para casa com ela. No entanto, Hope recusa, explicando que não é isso que está perdendo. Rebecca começa a perceber que sua sobrinha está sentindo falta de sua humanidade. Em outro episódio, Rebecca encontra Hope do lado de fora da casa Rousseau. Ela tenta reconectar com Hope, mas a jovem a ameaça. Rebecca entra em sua mente para tentar ajudá-la a sair do pesadelo em que está presa. No entanto, Hope desdenha da tentativa de Rebecca e menciona que ela sabe que Rebecca entrou em contato com o Dr. Saltzman. Elas discutem sobre a ausência da família e Hope acaba revelando que Rebecca estava em sua cabeça. Rebecca explica que estão em uma projeção astral e que tudo é real. Ela revela que está em Nova Orleans para o funeral de seu pai. Hope segue Rebecca até a casa Rousseau, onde encontram uma urna com as cinzas de seu pai. Hope inicialmente duvida da autenticidade das cinzas, mas Rebecca assegura que são reais e que as recuperaram depois do confronto com Elijah e Jackson Square. Freya aparece e menciona que um dia se encontrarão em circunstâncias mais felizes. Em Legacy, Rebecca e Freya realizam uma intervenção com Hope para ajudá-la a lidar com seus problemas e traumas familiares. Hope fica surpresa com a intervenção, notando que isso deveria ter acontecido na família há muito tempo. Rebecca e Freya admitem que estão tentando ser honestas e reconhecem que cometeram erros no passado, como Klaus, seu pai, fazia com ela. Hope zomba delas, mencionando que agora entende por que seu pai a apunhalava o tempo todo. Ela também questiona Freya sobre se ela se sente culpada por tê-la matado. Freya explica que estava apenas respeitando os desejos de Hope, e que ser forte e ser temida são duas coisas diferentes. Rebecca argumenta que apesar dos terríveis erros cometidos pelos Michelson ao longo dos séculos, a família é a sua força maior, algo que seu pai lhes ensinou. Ela menciona que Klaus gostaria que eles continuassem unidos. Cole também se junta à conversa e diz que eles precisam da ajuda de Hope para decidir o que fazer com as cinzas de seu pai, Klaus. Eles estão perdidos sem ela e esperam que ela fique. Hope inicialmente planeja partir, acreditando que Vincent quebrará o feitiço que a mantém em Nova Orleans. No entanto, Marcel revela que ela sempre teve a liberdade de partir, pois o feitiço estava ancorando apenas na cidade. Freya e Rebecca argumentam que ela está ficando porque, no fundo, quer estar ali. Hope finalmente concorda em ajudar a decidir o que fazer com as cinzas de seu pai e sugere uma ideia irreverente, mas que faz sentido para ela. A família agradece a ela e expressa seu amor, dizendo que a amam sempre e para sempre. Hope se questiona se a intervenção funcionou, e todos compartilham um momento emocional, enquanto ela parece estar recuperando sua humanidade.
Rebecca é uma figura central no universo dessas séries e livros, desempenhando um papel fundamental na trama e na evolução dos personagens, porém complexa e multifacetada, que desafiou as convenções de sua imortalidade, buscando sua própria felicidade e realização pessoal, que é ser feliz para sempre, ou até durar sua imortalidade, agora com seu grande amor, Marcel. E aí, o que achou? Rebecca tem uma história muito grande e tentamos resumir ao máximo tudo o que aconteceu com ela, dando um trabalho. E se você quer recompensar esse esforço, deixe seu like e inscreva-se no canal para batermos a meta de 10 mil inscritos. Isso nos ajuda a trazer mais personagens de vários tipos de romances, principalmente os sobrenaturais. Para sabermos que chegou até aqui, comenta a frase "para sempre". E como sempre, até a próxima!